até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei, sempre te amarei e te servirei pra sempre. Os irmãos podem sentar. Gostaria de ensinar uma música que fala sobre quem realmente está no centro aqui. Fala que nosso Deus, Ele é o centro do nosso louvor, da nossa adoração, de tudo que nós somos, tudo que nós temos, e tudo que nós queremos é dedicar a Ele um perfeito louvor. Uma música muito bonita, eu gostaria que os irmãos refletissem na letra. Nós vamos cantar ela uma vez. Peço que vocês atentem para o refrão. Tem uma divisão entre homens e mulheres, tá? Que nós vamos fazer. Vamos cantar uma vez, depois vou convidar todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar novamente, ok? Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade, e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Vamos colocar em pé. Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minha
A teus pés estou. Eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. A teus pés estou. Eu quero te servir como adorador. Esta canção é só para ti. Amém. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Do início, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a nossa alegria, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Senhor nosso Deus, esse louvor é para Ti, essa adoração é para Ti, porque o Senhor é o único digno de toda honra e toda glória. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas limitações. Obrigado pela Tua graça sobre nossas vidas, que nos aceita
mesmo sendo homens e mulheres pecadores. Senhor, que o nosso prazer seja te adorar, que o nosso prazer seja te servir e anunciar a tua palavra, para a glória do teu nome. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Podem sentar? Som. Nosso Deus realmente é grande, né? É digno de louvor. E existem canções que nós só cantaremos para Ele, né? Pessoal, nós temos aí o privilégio nessa manhã de termos como nosso preletor, estará agora de manhã, estará à noite também conosco, o pastor João Luiz Santiago, que vai estar trazendo a palavra. Por favor, pastor. Ele foi meu professor, nosso professor, né? Professor também do Leandro. Cadê o Leandro? E eu vou então pedir para que as crianças até 8 anos venham aqui na frente. Eu vou orar pelo pastor, vou orar pelas crianças também. Pelo outro lado, Gu. Isso. Não passa por aqui não, que não vai dar. Crianças até 8 anos, elas vão para o seu culto. Muito bom. Também vão estar estudando temas missionários, né? Também vai ser uma oportunidade que a gente tem. Falta a Nina. Cadê a Nina? Vem, Nina. Falta você. Corre. Isso. Você que não gosta de correr. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus porque podemos estar aqui. Obrigado também pela vida das nossas crianças e pedimos que o Senhor venha com teu amor, ó Deus, incutir ainda mais a tua palavra no coração delas. Que elas possam entender o teu evangelho, possam tomar decisões, Senhor, para estarem cada vez mais do teu lado e que o Senhor possa estar salvando aquelas que ainda não são salvas. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor possa estar abençoando os professores nesse processo. Usa, Senhor, como instrumentos do Senhor. Ó Deus, de forma muito especial, também quero te pedir pela vida do pastor João, que o Senhor possa estar também usando ele poderosamente, ó Deus. Continua conosco, abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças, Deus abençoe. Tchau. É lá, pessoal, para lá, ó. Isso. Aí, muito bem. Então passo a palavra ao meu professor. Para mim é uma honra ter o senhor aqui com a gente. E vai ser também um privilégio tê-los aí durante o dia. Aproveitem a presença deles aqui. Sei que também foi uma coisa... amanhã o senhor está em São José, Ribeirão Preto, também pregando. Então foi uma oportunidade que Deus nos deu de encaixá-los agora, né, no nosso programa, no programa deles também. Então, pessoal, prestem atenção, deixe o Senhor falar e que possa realmente usar o nosso irmão como instrumento dele. Deus abençoe. Bom dia, gente. O Charles sempre cheio de palavras muito bondosas para comigo. Agradeço bastante. Um prazer muito grande retornar aqui. Não aqui ao lugar geográfico, mas aqui a esse rebanho, né? Foi 2009, eu estive lá no Alto do Morro, né? Primeira igreja... Não, Igreja Batista Memorial em Serra Negra, né? 2009, então temos agora 5 anos, né? Já tem um tempinho bom aí. E eu confesso, minha memória recente é bem fraquinha, bem ruinzinha mesmo. Lembro do Charles, lembro da Cris, lembro bem, lembro do Yuri, quer dizer, o Yuri é do seminário, o Leandro, a Márcia, né? O povo assim. Um prazer muito grande, especialmente porque podemos abrir a palavra de Deus e dela aprendermos. E com esse painel aqui atrás de mim, fome com vontade de comer, né? Porque trabalhar na área de missões, permitam-me, é minha praia, adoro isso, gosto demais, curto. E esse painel aqui, ele não pode ser sugestivo para mim, para você, apenas visualmente.
realmente muito bonito. O pessoal ficou até, que horas? 3 da manhã, 4 da manhã, por certo, fazendo muita bagunça também, né? Mas o painel ficou lindo, ficou bacana, ficou muito jóia. Alguém deu risada ali, então acertei em cheio, né? Então, trabalhar com essa questão missionária e num acampamento, um acampamento de carnaval, um retiro, não sei como os irmãos estão chamando, que é um tempo exclusivo, focado, excelente mesmo, me sinto privilegiado, muito obrigado pelo convite, e a minha expectativa, a minha oração é de que Deus fale conosco, fale a nós. Cantamos alguns cânticos aqui muito relevantes, e isso acontece comigo também. É muito fácil cantar sem necessariamente atentar à letra, não é? Mas cantamos alguns compromissos aqui violentos, muito fortes mesmo, especialmente esse que é a música tema, né? Do retiro, né? E espero em Deus, minha oração, que a palavra dele fale conosco. Eu tenho anotado aqui, Charles, me corrija, fique à vontade. Missões, continuando a missão do mestre. Esse é o tema do retiro, ou é do ano? Do ano também. Aí eu tenho uma outra coisa aqui, missões a partir do indivíduo ao mundo. Vamos trabalhar com isso aqui. Eu quero ver sua Bíblia, cadê? Mostra para mim. Mostra para mim. Olha quanta Bíblia, né? Que cena bonita, né? Se dá uma foto legal. Muito bem. Se você não está com a sua aí, esqueceu no quarto, vá buscar. Esqueceu em casa, lamentável. Senta ao lado de um crente aí. Essa piadinha infame, né? O pessoal sempre faz, né? Porque nós vamos usar bastante esse livro aqui. Mas eu quero pedir licença. O Charles me falou que meio-dia almoço, meio-dia e meio, 1h, 2h30, alguma coisa assim. Então eu estou à vontade aqui. Eu quero apresentar minha família, posso? Então eu vou pedir para a Maíra, exatamente, Maíra. Maíra, por favor, projete ali a minha família. Eu quero falar um pouquinho da minha família que está chegando ali devagarinho. Ali você tem da esquerda, da sua esquerda à direita, né? O Joãozinho, a Denise, minha esposa. Fica em pé, Denise. Dá um tchauzinho do pessoal aí. Ela não está indo embora, vamos ficar aqui. Eu lembro de você também, de camisa amarela. Perdi o nome, mas eu lembro bem. Lira, exatamente, claro. Denise, o João Luiz, né? A Lara Luiz e o André. A Lara Luiz é uma jovem senhora de 24 anos, há 3 anos casada, com o André. Eles são membros da Igreja Batista de Nova Vida, que fica na Vila Ré. Vila Ré, coladinha ali na Penha, pertinho da Avenida Ticoatira, Calinheide. Quem conhece um pouquinho aquela regiãozinha ali. O André e Lara Luísa são membros ali, e eles são obreiros da igreja, tanto um quanto o outro são ex-alunos do seminário, não é? O André tem a mesma idade da Lara Luísa, e eles têm uma inclinação que, querendo Deus, vai se tornar mesmo um ministério, uma vida. Eles têm o desejo de se envolver com a obra de Deus no continente africano. E nós temos a África aqui, né? Cadê a África? Está aqui atrás de mim, né? Aqui bem atrás de mim, né? Eles têm um desejo de missionarem ali. Ali onde? A África é desse tamanho, né? Não tem uma definição de lugar, de ministério, mas eles têm essa inclinação. A Lara Luísa, depois que saiu do seminário, ela se formou em nutrição no Mackenzie, e o André está fazendo educação física. Eu sempre faço questão de mencionar isso, porque, pensa comigo, nutrição, educação física, os esportes e África, percebe as convergências que há? Há convergências muito interessantes aí, como ferramentas muito úteis para o desempenho de um ministério interessante de exposição do nome de Jesus naquele continente. E já foi dito há muito tempo atrás que a palavra de Deus se espalhou largamente no continente africano com uma profundidade de centímetros. Então é necessário muito trabalho ainda na África de solidificação, de enraizamento da palavra de Deus, e eles têm essa inclinação. A André e Lara Luísa já estiveram em Moçambique, lá na Palavra da Vida Moçambique, estiveram lá há 2 anos atrás, e agora a Lara Luísa está integrando uma equipe, e o André vai com ela também,
na verdade, é uma equipe multidisciplinar, eu acho que é assim que fala, de uma igreja de Belo Horizonte que vai à África para desenvolver uma série de projetos cujo objetivo principal, o fim, é a exposição do nome de Jesus. Então, ela foi convidada, e como o André está fazendo educação física, foi encaixado no grupo também para trabalhar com essa área de esportes, etc. Então eles devem estar indo aí no finalzinho de março, começo de abril. O Joãozinho lá na esquerda, o Joãozinho tem 26 anos agora, ele é meu colega de ministério da Denise. Que barato, né? O Joãozinho é meu colega, ele entrou no ônibus agora, Charles, e já está na janelinha mandando um beijinho, dando um tchauzinho. O Joãozinho é missionário da MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, missão esta da qual eu e Denise somos membros, somos obreiros, agora há 30 anos, e o Joãozinho tem quase 3 anos como obreiro da MEVA. Ele trabalha junto aos índios Yanomamis, no estado de Roraima, e ele é solteiro, meninas, esperto aí, rapaz bonito, inteligente, assim, pau para toda obra, maluco, corajoso, conhece a palavra, está afim de fazer a vontade de Deus, está fazendo já. Então, estou aceitando inscrições, e-mail, Facebook, WhatsApp, sei lá como chama as outras coisas, né? Falem comigo. Ele fica para morrer se ele ouvir eu falando isso, né? Mas como ele está bem longe, está em Roraima, eu posso falar à vontade. Isso, caramba. Tomara que ele esteja lá em Roraima sintonizado. Ele chegou ontem por volta das 18 horas da mata. Ele estava numa aldeia chamada Olomai, dos índios Yanomamis. Não é a aldeia onde ele atua, mas ele estava lá ajudando um novo casal da missão na construção da casa. Então aquela coisa de terraplenagem, a construção e tudo mais. Então ele estava envolvido com isso. Ele é obreiro trabalhando na aldeia de Haricatuú. Haricatuú significa o Rio do Sereno Pesado. Ele trabalha com um casal de veteranos lá da MEVA, casal este com o qual tivemos o privilégio de trabalhar também enquanto estávamos lá em Roraima. Mas esse casal saiu para período de férias, divulgação, e filosofia da nossa missão nunca deixar um obreiro novo sozinho num posto. Então ele saiu e tem ajudado a outros colegas, e o casal está voltando, então ele volta para o seu ministério. O Joãozinho tem um desejo acalentado desde criança. Ele falava isso desde bem pequeno: eu quero ser piloto missionário de Asas de Socorro. Você já ouviu falar da missão Asas de Socorro? Uma missão cujo propósito é apoiar o trabalho missionário realizado em lugares de difícil acesso. Trabalho missionário entre povos indígenas amazônicos ou amazônidos, realmente difícil acesso. Então, a Asas de Socorro nos apoia com aerotransporte e radiocomunicação. E ele falava isso desde muito cedo. E viajamos muito nos pequenos teco-tecos de Asas de Socorro, né, os monomotores. E o Joãozinho cresceu e ele fez o curso de bacharel em missões lá na Palavra da Vida. E é necessário fazer fazer o estágio de conclusão de curso. E ele foi para a MEVA fazer o estágio lá na MEVA. E ele voltou, nos reuniu e falou: olha, está faltando gente, eu acho que eu tenho condições, eu já conheço a MEVA, os obreiros lá, são meus tios, né? Ele nasceu lá, tanto o Joãozinho quanto o Lara Luiz nasceram em Roraima. Eu vou ser obreiro da MEVA. Deus abençoe, meu filho. Preencheu a papelada, mandou tudo, etc. É missionário da MEVA. Ano passado, ele estava num período de férias, em outubro. Ele sentou conosco de novo para dizer que tinha um incômodo dentro do coração dele. Ele está muito bem no trabalho, o pessoal gosta dele, ele gosta do que faz, está aprendendo a língua, assim, deslanchando. Graça de Deus, né? Graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas ele disse: eu tenho um incômodo aqui. Eu quero me expor a Asas de Socorro. Eu quero fazer a candidatura em Asas de Socorro. Essa missão, ela tem um processo. Quando o obreiro quer ser, quando a pessoa quer ser piloto missionário, ela passa por uma candidatura, com uma série de testes, inclusive coisas práticas na área da mecânica e da aviação. Sai para voar com um instrutor e etc. E ela já tesoura se a pessoa não tem jeito, habilidade. Estou destacando isso porque a Asas de Socorro, ela forma pilotos privados. Esse pessoal aí que pulveriza
plantações, que faz voos de táxi aéreo. Asas de Socorro tem uma série de pessoas que são pilotos da TAM, da Gol, etc., e que começaram lá em Anápolis, em Asas, na escola de aviação. Mas quando o camarada quer ser piloto missionário, ela quer verificar isso com muito mais cuidado, mais atenção. Então, em julho agora, o Joãozinho sobe para Anápolis, ou desce, né? Ele vem de Roraima, e ele vai fazer a candidatura ali, e conforme Deus dirigir e a aprovação dele ocorrer, ele tem mais 4 ou 5 anos para aprender a respeito de mecânica, de aviação e na escola de pilotagem. Então, essa é a nossa família, esses são aqueles que Deus nos confiou. E é interessante, quando a gente casa a filha, que coisa difícil é casar uma filha, né? Mas Deus deu para nós um camarada tão joia, e eu descobri que eu não tenho um genro, eu tenho um filho, o André, gente boa para chuchu, muito legal. Essa é a minha turminha aí, que Deus tem nos acompanhado e tem nos abençoado, e nós louvamos o nome dele por isso. Me diga você que é muito atento e presta atenção, quais são as cores do McDonald's? Tem aqui, né? Tem um amarelo aqui, um vermelho ali, né? E talvez, é provável, você já ouviu dizer, por quê? Vermelho e amarelo. Né? Eu vim de vermelho de propósito, para que vocês tenham apetite. O vermelho, casando com o amarelo, tem uma questão aí que eu não sei explicar, e não vou entrar nessa seara, né? Que essa combinação de cores motiva seu cérebro a mandar uma mensagem, não sei para onde, né? Preciso comer, né? É um Big Mac, aquela batatinha frita. Deixa eu engolir aqui, tá dando água na boca, né? Aqueles sanduíches. Porque, desculpe as nutricionistas aqui presentes, mas tem tanta tranqueira naqueles negócios ali, enfim. Mas é gostoso, né? É uma delícia, né? A gente tem que parar e engolir, porque dá água na boca, né? E são 10 horas agora, eu sei que você acabou de tomar café, mas daqui a pouquinho vai pensar num Big Mac e vai ficar louco, né? Quando eu estava morando lá em Roraima, eu e Denise, trabalhando com os índios Yanomamis, trabalhamos na aldeia chamada Parimiú, aldeia do Rio Eterno, do Rio Perene, Parimiú. Aliás, qualquer palavra que você ouvir Yanomami e termine com U, isso é um indicativo de líquido, tá? Harikatu-U, Parimiú, Budu-U, onde o Joãozinho trabalhou abrindo uma pista. Budu-U é o rio cheio. Quando trabalhamos lá em Parimiú, eu e Denise, saí para caçar e pescar muitas vezes com os índios. Quem aqui gosta de praticar pesca e pague? Tem aqui algumas pessoas? Tem uma irmã ali, olha, tem pessoas aí, né? Eu nunca fui no pesca e pague, mas deve ser assim, pesca rapidinho, facinho, não é não? Né? Aí paga o peixe e leva para casa, não é isso? Ok. Lá em Roraima, lá em Parimiú, a gente saía para pescar ou para caçar, para pescar. E se você não fica esperto, aliás, você quer ficar esperto, você tira da água um cavalo que pesa o seu peso. Olha que coisa maravilhosa, você que tem 60, 70 quilos, tirar um peixe com esse peso da água, embarcar na canoa, trazer para casa e tirar foto, né? Uma vez eu mostrei uma foto numa igreja de um peixão assim, grandão, eu do lado, aí um engraçadinho lá de trás gritou, deve ser inflável, né, pastor? Eu quase mandei a Bíblia na cabeça dele. Porque dá um trabalho danado e o camarada faz uma piadinha dessa, sem graça, né? Não tá indo para a internet mesmo? Fiquei preocupado com esse negócio. Porco do mato, veado, anta, capivara, jacaré, muitas aves que não tem aqui, né? E dá água na boca mesmo. Eu já deitei vários desses animais e experimentamos várias dessas carnes, comemos muito nesses anos todos lá. Se tem uma coisa que o índio Yanomami não tem dificuldades, é com fome.
porque basta querer, ele vai, sai e pega mesmo. Teve uma época atrás aí que as terras foram invadidas por garimpeiros, aí a situação ficou um pouco mais difícil. E como é desagradável estar com fome, não é? Fome, essa fome biológica, essa fome digestiva, que daqui a pouquinho a gente vai reclamar e vamos comer daqui a pouquinho, né? Trabalhar com essa questão de fome é um tema com o qual Jesus também se encontrou enquanto aqui conosco. E eu gostaria de estabelecer aqui uma analogia, fazer um paralelo entre essa fome física que eu e você sentimos constantemente, porque o corpo precisa de novas baterias, novas energias, etc., com a fome de alma, com a fome de Deus. E se nós pensarmos um pouquinho, bem pouquinho mesmo, estamos falando de missões, que é saciar o vácuo do coração humano, que é aplacar a fome de alma, a fome de Deus, a fome daquele alimento que foi perdido no passado, que afastou o homem do Senhor, e esse afastamento provocou essa fome constante, que ele procura, inclusive, saciar, mas de formas muito efêmeras, porque ainda nesse nível bastante humano, terreno. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Quero gastar um pouquinho de tempo aqui em Lucas 9. Os irmãos que lembram-se quando eu estive na igreja lá em 2009, espero que recordem-se de algumas colocações que iremos fazer aqui em Lucas capítulo 9, sem deixar de pensar absolutamente, vou fazer questão de lembrar isso a cada instante aqui, que missões é dar continuidade à missão do Mestre, que missões é a partir de mim alcançando pessoas, a partir de mim, óbvio, porque o Senhor me alcançou e nós cantamos aqui que temos um compromisso, uma responsabilidade, um privilégio de levar a outros aquilo que fizeram conosco, trouxeram a palavra de Deus até nós. Lucas capítulo 9, quero ler a partir do verso 12 e me ater nesse bloco de versos aí e fazer algumas considerações que reputo importantes ao tratarmos desse tema da fome de alma. Ao fim da tarde, vamos começar a partir do verso 10, a partir do verso 10. Ao voltarem, os discípulos voltaram daquela mini missão, daquele test drive que Jesus colocou os seus 12 homens para realizarem. Lembram-se disso? Olha, eu quero que vocês se dirijam apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não levem nada com vocês, não querem que vocês peguem caminhos, trilhas, sendas que vão dar em aldeias samaritanas, absolutamente. Eu quero que vocês vão e divulguem a palavra de Deus apenas, preferencialmente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. A minha versão começa com a expressão ao voltarem. Eles estão de volta dessa missão que receberam. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Ele, Jesus, os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se de Jesus e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Jesus, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E o verso 14 qualifica ou quantifica esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas Jesus disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram.
Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, fartos. E os discípulos recolheram 12, uma dúzia de cestos cheios de pedaços que sobraram. Três elementos estão pulando deste bloco de versos aí que nós acabamos de ler. Há uma grande necessidade, comida para a multidão. Há uma doação, há uma oferta, há um oferecimento muito sincero de 5 pães e 2 peixes. E há um resultado extraordinário, fabuloso, fantástico, inimaginável, quando todos comem e se fartam. Eu quero olhar para cada um desses elementos e fazer aqui algumas considerações. O contexto desta passagem, não necessariamente aqui em Lucas, nos diz que Jesus expunha a palavra do seu Pai e estava às margens do mar da Galileia, do lago da Galileia, lugar muito comum para Jesus. E havia uma grande multidão prestando atenção em Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, mas também querendo ver coisas espetaculares acontecendo, milagres. E as pessoas já pressionavam Jesus e os seus pés já tocavam na prainha ali as águas daquele lago. E Jesus é um homem muito moderno para a sua época, sem dúvida alguma, porque ele sobe na proa de um barco, e da proa ele continua a pregar a palavra do Senhor, uma acústica mais interessante, um púlpito diferenciado, mais alto e tal, e ele continua pregando a palavra. Nisso os 12 retornam, os 12 que tinham ido para a sua missão. E o texto nos diz que Jesus os leva, os retira consigo para um lugar um tanto quanto afastado. E aqui nós encontramos o primeiro elemento que nós estamos chamando o elemento, uma grande necessidade. Olha o verso 12. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Naquele mesmo púlpito high-tech onde estava Jesus, saem Jesus e os 12, naquele barquinho. Estamos falando do lago da Galileia, mar da Galileia, 23, 24 quilômetros, seu comprimento, mais ou menos a metade disso, a sua largura. Jesus se afasta naquele barquinho, aquela grande multidão, e vai aí para as bandas, o texto nos diz, de Betsaida. Ele vai para uma prainha um tanto quanto erma, um lugar mais isolado, mas as multidões que estavam ali ouvindo Jesus percebem esse movimento diferenciado de Jesus e segue aquele barquinho por terra, dando a volta. Quando o barco de Jesus encalha, ancora, encosta naquela prainha, aí para as bandas de Betsaida, já há ali uma grande multidão, a mesma na verdade. E Jesus absolutamente iria redirecionar o seu barco. Ele dá continuidade ao seu sermão, ele abre um novo, ele continua na companhia daquela grande multidão e continua a apresentar as verdades do reino do seu Pai, as verdades da palavra do seu Pai, da sua palavra. No verso 12 que acabamos de ler, nós encontramos uma grande necessidade, como se não bastasse, permitam-me a redundância, uma grande dificuldade com 4 agravantes. Vejam o final do verso 12. Aqui estamos em lugar deserto, não havia ali por perto um Carrefour, não havia ali por perto um Extra, um McDonald's, não havia ali por perto alguma margem de uma roça onde aquela grande multidão poderia pegar algumas espigas, algum alimento e saciar a sua fome. Estamos em lugar deserto.
Porque Jesus queria aquele tempo com os seus. Jesus queria ouvir os relatórios daqueles homens. Jesus queria saber, e aí como foi? Como cumpriram a missão? E por certo Jesus iria elogiar um ou outro. Por certo Jesus iria colocar o dedo num ou no outro em relação a correções necessárias. Foram para um lugar um tanto quanto deserto. Mas aquela multidão está ali, Jesus ensinando a palavra do Senhor, e não há alimento para saciar a fome física daquelas pessoas. Primeiro agravante, um lugar deserto. Vejam o início do verso 12. Ao fim da tarde, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: ao fim da tarde, o crepúsculo tomava conta daquela praia, as sombras já escureciam aquele lugar, a noite caía. As pessoas estão famintas num lugar deserto e com a noite chegando, a penumbra tomando conta de tudo ali. É o segundo agravante, o final do dia. Temos um terceiro agravante olhando para esse verso 12. Vejam a sugestão, mais a ordem que esses homens dão a Jesus. Manda embora, a minha versão diz assim: manda embora a multidão, Senhor, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada. Eu vou deixar um pouquinho o evangeliquez aqui de lado, tá? Sabe o que eles disseram para Jesus? Enxota essa gentalha daqui, nós queremos dar os nossos relatórios, nós queremos falar para o Senhor como foi a nossa missão. Esse pessoal está nos atrapalhando, mande-os embora. Eles estavam buzina, porque aquela multidão estragou o programa. O interesse ou os interesses pessoais, particulares daquele grupo foram por água abaixo, por causa daquela grande multidão. E isso aqui é uma coisa muito esquisita, viu, gente? Isso aqui é o discípulo dizendo o que o mestre deve fazer. Isso aqui é o aluno ditando a aula, dizendo o que o professor deve ou não fazer. Isso é um absurdo. Completo absurdo. Não foi uma ideia, não foi uma sugestão. Eles estão dando algo mais do que isso. Uma ordem. Manda embora, Senhor, esse povo. O quarto e último agravante, olhando para esse primeiro elemento, é uma palavra positiva, mas quero colocá-la na categoria de negativa, porque agravante. Lugar deserto, primeiro. Noite caindo, segundo. Indisposição dos discípulos. Má vontade é o terceiro agravante. Agora temos um quarto. Foi a resposta do Senhor Jesus. Olha o verso 13. Ele, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, mas, Jesus responde: deem-lhes vocês algo para comer. O quarto e último agravante é a ordem do Senhor Jesus. Quiseram colocar no colo do mestre um pepino desse tamanho, um abacaxi espinhoso, enorme. O Senhor descasca. Negativo. Vocês. Deem vocês de comer ao povo. Eu não. Quarto e último agravante, a ordem de Jesus. O Rio Arariquara, se você for um pouquinho curioso, chegando em casa, ou se você tem aí o computador, não sei se tem Wi-Fi aqui, até bom que não tenha, né? Porque é um acampamento, o pessoal fica mais solto, convivência, comunhão, né? Mas chega em casa, joga lá no Google, MEVA, M-E-V-A, MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. Você vai achar lá os lugares onde a MEVA atua, e você vai encontrar a aldeia de Parimiú, onde nós moramos, que ela fica no alto Rio Arariquara, uns 300 quilômetros da cidade mais próxima, plena selva amazônica. Aliás, 51, 52% do território nacional, Amazônia legal, a selva amazônica dentro das nossas fronteiras. Esse Rio Arariquara, ele corta o estado de Roraima quase que na horizontal. Um rio caudaloso, na frente da nossa casa, onde nós moramos, o rio tinha os seus 300, 400
metros de largura. É um riozaço. Por isso que a gente pega uns peixes lá, violentos mesmo, negócio grande, e jacaré também e tal. Deixa eu engolir aqui. Esse rio tem trechos que ele estreita um pouco. Obviamente, as suas águas ficam mais rápidas e tem muitas corredeiras e cachoeiras, mas tem lugares que ele se espraia, ele fica largo, barrigudo. Ficam aquelas águas plácidas. Sabe aquelas águas espelhadas quando não está ventando, que você se ajeita ali? Lindo, bonito. E quando nós estamos pescando, você tem que falar baixo, porque se você falar muito alto ou falar num tom normal, as ondas sonoras vão deslizando por cima daquele espelho d'água e vai longe. A ordem de Jesus, ali na beira do mar da Galileia, continua reverberando, ecoando até aos dias de hoje. A ordem dele não mudou 1 milímetro. Deem vocês de comer ao povo. Estabelecendo os paralelos aqui, e eu creio que alguns deles você já pescou aí, olhando esses 4 agravantes e trazendo para a Serra Negra, trazendo esses 4 agravantes para Atibaia, para Amparo, para o circuito das águas, não é? Para o Brasil, para o mundo, onde haja um tecido social, onde haja gente, uma comunidade, esses paralelos aqui se aplicam. Se não, vejamos, o texto diz que o lugar é deserto, aquela prainha, aquele lugar. Nós temos aí um desafio de perspectiva, de percepção, de visual, meu e seu, estabelecendo o paralelo aqui. O mundo não sacia a fome de ninguém. A beleza de Serra Negra, de Amparo, de Atibaia, do circuito das águas, dessa região aqui, lugar lindo e maravilhoso do Brasil, seja onde for, ou qualquer parte do mundo, o mundo não sacia, não aplaca a fome de absolutamente ninguém. Eu tenho aqui algumas fontes do saciar a fome de alma do homem, do ser humano. Pseudo fontes, falsas fontes. Aliás, hoje é sábado de carnaval. Tem muita gente se enebriando, se embriagando, tentando saciar a fome de alma, e não conseguirá. E quarta-feira de cinzas, né? Está chegando aí. Eu tenho anotado aqui drogas, sexo desenfreado, realização profissional, diversão, um weekend sensacional, aquisição de bens, a troca do carro, a compra da casa linda e maravilhosa, ou coisa que o valha, o final de semana de carnaval, na praia, na baixada, ou não sei aonde. O que sacia a fome do homem? Fontes efêmeras, fontes falsas, muito passageiras, muito rápidas, e o vácuo e o vazio é maior logo depois. O primeiro desafio, ele diz ao contexto onde eu e você vivemos. E há pessoas ao nosso redor com muita fome. É uma questão de eu e você percebermos essas pessoas. O segundo desafio é de relógio, é de calendário, é de folhinha que a gente coloca na parede da nossa casa e constantemente consulta aqui no relógio também, ou no celular, ou onde quer que seja. Nós temos um desafio cronológico do tempo, de tempo. Vejam, o texto diz que o lugar ali era deserto. O lugar é deserto. Irmãos, a noite nunca esteve tão próxima de cair. A penumbra já assalta a Serra Negra, Amparo, Atibaia, Brasil, mundo. A noite cai e já está meio lusco-fusco. Há um desafio para mim e para você, pessoal sim, de cronologia. Jesus está prestes a voltar.
E foi ele próprio quem disse: devemos trabalhar. E ele disse: trabalhemos. Ele se incluiu no grupo: trabalhemos enquanto é dia. Por quê? Porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar, ou poderá trabalhar. Assim como a noite caía na beira do lago da Galileia, hoje, a noite nunca esteve tão próxima de cair. Se eu e você chegarmos a acordar amanhã, a volta de Jesus nunca esteve tão iminente. Iminente com I. Bom, será uma volta eminente também, não é? Com E. Jesus está prestes a voltar e a noite vai cair. O terceiro agravante que vimos foi a indisposição dos discípulos. Senhor, manda embora a multidão. Puxa vida, a gente quer dar os nossos relatórios. O terceiro desafio, de novo, pessoal meu, do João Luiz, seu, põe o seu nome aí. É um desafio que diz respeito a uma atitude, a um posicionamento, a uma tomada de posição minha e sua. E precisamos fazer isso ontem, se não o fizemos ainda. Uma correção de postura. Precisamos vestir a camisa, precisamos arregaçar as mangas. Eu sei que os irmãos estão num retiro de carnaval e estão num momento fora de trabalho, de compromissos, um retiro tranquilo, mas um retiro que tem um tema missionário. Sem dúvida nenhuma, esse texto que nós acabamos de ler, que está na sua frente aí, na sua Bíblia, é um espelho meu e seu. Porque esses homens, em nada, são diferentes de mim e de você. Vou falar o contrário. Eu e você, em nada, somos diferentes desses 12 camaradas. Nós temos os nossos interesses pessoais, particulares, e justificamos os usando para não envolvimento, para não fazermos, para não atendermos a uma grande necessidade. Esses homens aqui tinham os seus interesses, aliás, era o interesse de Jesus. Por isso que Jesus subiu no barco, por isso que eles foram aí para as bandas de Betsaida. Mas Jesus sabe muito bem usar a balança para saber o que é mais importante: atender aos interesses de ouvir os relatórios, etc., dos seus, ordem que ele próprio tinha dado, da pequena comissão, ou atender aquela grande multidão. Ele não teve dúvida, passou a ensinar, a continuar ensinando a palavra de Deus. E tudo indica que aquelas pessoas passaram o dia inteiro ouvindo Jesus, estão com fome. E esses homens agora estão mandando Jesus, manda embora. Chega, né? Caramba. Eu e você precisamos de uma correção cotidiana de postura. Eu e você cotidianamente precisamos arregaçar a camisa. Por quê? As mangas. Por quê? Porque eu e você temos nossos interesses, e são interesses muito razoáveis. Não estou falando de coisas pequenas, mesquinhas, que, isso é tranquilo. Não. A família, o emprego, a sua faculdade, o seu namoro, o noivado, futuro casamento, a igreja. Vejam, nós temos uma série de responsabilidades, de demandas pessoais, e são plenamente justas. Nós somos mordomos dessas coisas diante do Senhor. O relacionamento nosso com os nossos filhos, o nosso relacionamento com os nossos pais. Agora, a partir do momento que eu uso qualquer desses argumentos para não envolvimento na obra de Deus, João Luiz, você não entendeu nada. A partir do momento que eu uso quaisquer um desses, e eu vou repeti-los, argumentos, família, emprego, estudos, futuro, a igreja, para não envolvimento na obra de Deus, estamos completamente errados. Porque estas coisas são meios para atingirmos, para alcançarmos, atendermos às expectativas de Deus, não o contrário.
A família, o emprego, a faculdade, o futuro, não são razões para dizermos não ao Senhor. O ouvir os relatórios, o dar os relatórios, não é razão para não saciar a fome daqueles homens e mulheres que estavam ali, aquela grande multidão. Agora, se você acha que tem que fazer isso para conciliar e bem, bem-vindo ao clube. Tem mesmo. Porque há uma latente, quando não patente em nós, autoindulgência, autojustificativa. Pastor Charles, não posso, porque a minha família, irmão, eu não consigo, eu não vou à frente atender esse desafio da palavra, porque a minha faculdade ou o meu emprego. Olha, precisamos fazer isso. Mas família, emprego, faculdade, futuro, a igreja de Jesus, são meios que Deus nos dá para alcançarmos outros, para saciarmos a fome de outros. Precisamos então de uma correção de postura, ou de entendimento, ou de estabelecimento de prioridades. A prioridade não eram os relatórios, a prioridade não era o encontro com Jesus. Olha que coisa linda e maravilhosa. A prioridade era o saciar a fome daquelas pessoas. O quarto e último agravante que vimos, que foi a ordem de Jesus, é um paralelo de atendimento ontem para mim e para você, de correção de postura de novo, porque a expectativa de Deus a meu respeito, a seu respeito, é de obediência. Deus não espera que obedeçam a Ele pastores, missionários, professores, líderes da obra de Deus. Que bobagem! Deus espera que as suas ovelhas o obedeçam, que os seus servos o obedeçam, inclusive tais, pastores, missionários, etc. E há muito na nossa mente, ainda hoje, a nossa cultura é uma cultura permeada por um cristianismo enviesado, a nossa cultura é permeada por um catolicismo bastante arraigado na nossa sociedade. A obra de Deus é feita pelos clérigos, a obra de Deus é feita pelos sacerdotes, absolutamente. Quem gera novas ovelhas não é o pastor, quem gera novas ovelhas são ovelhas. Sou eu, é você, sou eu. Não importa, não interessa que cargo nós temos, ou que posição, ou que responsabilidade, absolutamente. Eu e você, ovelhas do Senhor, servos do Senhor, discípulos do Senhor, precisamos obedecer mesmo. E olha, obedecer é uma decisão pessoal, é uma decisão sua, não tem a ver com Deus. A ordem está aí, tem a ver com Deus. A obediência é sua. E Ele nos dá condições para obedecermos. Bem-vindo ao clube, porque tem suor, porque tem esforço, porque tem sacrifício. Sem dúvida nenhuma. É sacrificial. O Senhor não é masoquista não, viu? Mas é sacrificial, porque vai contra a minha natureza caída, porque vai contra a minha natureza corrompida. Vai contra nós obedecer ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos: aquilo que eu sei que é bom, que é o bem, isso não faço. Mas aquilo que é errado, eu fico numa fissura. Não pise na grama, é por ali que eu quero passar. O próprio apóstolo Paulo disse isso. E é uma luta minha e sua constante, porque nós temos uma natureza caída, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá condições, sim. Precisamos querer fazer, para que façamos. Irmãos, o lugar deserto, o final do dia, a indisposição dos discípulos, a ordem de Jesus, em meio a essa necessidade, comida para a multidão, os impediu, aqueles homens, de atenderem às expectativas de Jesus. Isso é fato na minha vida, na sua vida hoje. O que precisamos fazer? Precisamos de ver o mundo como não fonte, e absolutamente o é. E nós temos aqui, por certo, muitos de nós com experiências marcantes nesse sentido, a partir do momento que encontrou Jesus e tentou saciar a fome num monte de lugar. Não vem de um berço evangélico, por exemplo.
Jesus está prestes a voltar, o final do dia está aí. Precisamos corrigir uma postura, precisamos vestir a camisa, arregaçar as mangas, precisamos obedecer Jesus. O segundo elemento do texto é um oferecimento sincero que está quase anônimo aí no texto. Repararam? Quando Jesus diz aos discípulos no verso 13: deem vocês algo para comer ao povo, há uma resposta. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Irmãos, eles fizeram aqui eles deram uma caçoada de Jesus, eles fizeram uma piadinha. A menos que compremos alimento para toda esta multidão. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, mas se o senhor quiser, a gente compra alimento. Não havia na bolsa dinheiro suficiente para comprar comida, minimamente para 5.000 pessoas, minimamente. Não havia. Aqui nós temos um oferecimento sincero, que está colocado como 5 pães e 2 peixes. O texto aí não é claro, na verdade ele é completamente anônimo, mas se lêssemos o texto de João, capítulo 6, os versos 8 e 9, que é um dos textos paralelos a esse aqui, vamos achar no texto que havia ali naquela grande multidão um rapaz. O texto traduzido para a língua portuguesa está como um rapaz. Não era rapaz, não. Era um menino. A palavra no original lá fala de um menino, de um pré-adolescente, uma criança nos seus 11, 12 anos de idade. E por certo havia muitas, talvez centenas de crianças. Um deles ouve o diálogo de Jesus com os seus. Ouve o diálogo dos apóstolos com Jesus. Olha na bolsa, olha na mochila, tem ali 5 pães e 2 peixes. Seu lanche pessoal? Provavelmente. Disponibiliza, oferece. Esse garoto faz isso. E eu quero fazer algumas considerações, 3, sobre estes 5 pães e 2 peixes. Estamos falando de 5 pães, mais ou menos, desse tamanho assim, olha. Um pão bem assim, maçudo, feito não tanto de trigo, mas muito mais de cevada, ainda que com trigo também. Um pão bem... Eu lembro quando era criança lá no Rio, eu sou nascido e criado ali no pé do Complexo do Alemão, em Olaria, e a gente comprava um negócio no botequim, no passado era botequim, hoje é bar, né? Chamado Mata Fome. Era um bolinho assim, um pãozinho assim, que a gente comia e depois bebia água. Nossa, negócio. Tive uma infância bem pobre, assim, a gente juntava ferro velho, lata, não sei o que, né? Garrafa, e comprava Mata Fome, assim. Molecada, né? Andando na rua e tal, né? 5 pãezinhos, 2 peixes, mais ou menos desse tamanho aqui, provavelmente peixes secos, provavelmente peixes pescados ali naquele lago. 3 observações sobre estes pães e estes peixes. Primeiro, foi uma doação, porque o menino deu, entregou. Foi uma doação, foi uma oferta diferente. Por quê? Porque é absurda, pequena demais. 5.000 pessoas, o que seriam 5 pãezinhos e 2 peixinhos para 5.000 pessoas? Isso é uma piada, isso é um absurdo. Diria o exagerado, não dá nem para encher o buraco do dente. Uma oferta, uma doação, um oferecimento diferente, porque pequeno, absurdo. Mas sabe, irmãos, ao olhar para esses 5 pães e esses 2 peixes, eu quase posso ouvir esse garoto falando. Por favor, isso não está no texto, não. Mas a primeira coisa que esse menino fala, entre aspas, ok? Ele diz não ao que ele tem e ao que ele é. Ele tem na bolsa, na mochila, 5 pães e 2 peixes. Ele entrega dizendo: não, o que eu tenho tem valor. O que eu sou, quero colocar diante do Senhor. Esse garoto diz não à autodesvalorização do que ele tem. E eu estou destacando isso por quê? Porque eu e você muitas vezes justificamos o nosso não envolvimento com essas bandeiras aqui, ou com os desafios de missões. Nós justificamos dizendo: ah, mas quem sou eu? Eu não tenho condições. Pastor, não dá. Puxa vida,
obrigado, valeu, mas que isso? O que são 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? É um nada. Mas esse garoto diz, não, eu quero me envolver, eu quero participar. Experimente você colocar o seu pouco ou o seu nada diante de Deus. Não sente não, porque Deus vai fazer grandes coisas. Sabe por quê? Porque Deus está pouco se importando com a qualificação da oferta que estamos dando, mas Ele está prestando atenção na intenção do nosso coração. O que impressiona a Deus, se é que a gente pode usar essa palavra, o que impressiona o Senhor não é o que eu sou, ou o que eu dou, o que eu oferto, a pessoa. O que impressiona o Senhor, se é que podemos usar essa palavra, é a intenção do nosso coração, ao nos envolvermos, ao doarmos, ao participarmos. É isso que Deus quer ver. Foi isso que Ele viu lá em Lucas capítulo 21, quando há o relato da oferta da viúva pobre. Lembra disso? 2 moedinhas, 2 merrequinhas que ela deu lá no gasofilácio, no templo. O templo não precisava da oferta daquela mulher. Foi a maior oferta que aquele templo recebeu. Por quê? Porque Jesus percebeu, viu, entendeu a intenção do coração daquela mulher. Deu tudo o que ela tinha, deu com a intenção correta de participar da manutenção do trabalho de Deus naquele lugar. O Senhor curte isso. Por isso que 5 pães e 2 peixes tem um valor fora de série. A segunda observação que eu vou fazer sobre eles, é que foi uma doação participativa. A expressão já está dizendo a razão. Porque aquele garoto quis se envolver, ele quis participar, ele não quis dar uma solução jogando debaixo do tapete, como os 12 quiseram fazer. Manda embora. Que solução maravilhosa, né? Manda embora. E nós nem aí com isso. Não tem nada a ver, Senhor, manda embora. Eles estão aqui porque eles querem. Eles estão morrendo de fome. Estão famintos. Aquele garoto quis se envolver. Ele quis participar. E não colocando por aí debaixo do tapete, não. Ele tem uma participação objetiva, propositiva. A doação dele foi sensacional. Esse garoto, sabe, ele diz um segundo não. Ele diz não ao muro. Ele diz não à covardia. Ele diz não a um anonimato. Percebam, esse garoto não tinha qualquer razão, qualquer motivo para se envolver naquele diálogo, naquela discussão, naquele problema. Ele estava ali. E ele ouviu o diálogo de Jesus com seus discípulos. Aí nós lemos o verso 12. Tá. Mas ele pensou consigo, eu tenho aqui na minha mochila o meu lanche. Eu vou dar o meu lanche para ajudar na solução deste problema, fome. Ele quer se envolver e ele resolve que o muro não é o lugar dele. E olha, irmãos, não há lugar mais confortável para mim e para você na obra do Senhor do que o muro do anonimato, o muro da covardia, o muro da água e da sombra. Não há lugar mais joia para você ficar do que aí, porque o circo está pegando fogo. Eu não tenho nada a ver com isso. O seu cristianismo tem alguma coisa errada, tem muita coisa errada. O seu entendimento da palavra de Deus é completamente atravessado, porque temos tudo a ver com isso, porque o envolvimento é para mim e para você. E esse garoto aqui, ele não estava em cima do muro, não estou dizendo que ele estava no muro, não, mas eu estou dizendo sim, que eu e você, muitas vezes, precisamos descer do muro, porque o muro é confortável, porque o muro é legal, porque o muro não me compromete. E eu sou um frequentador da igreja, e eu sou um esquenta-banco ali, e eu sou um crítico ali também. Sem dúvida, a gente é bom para criticar, para chuchu, né? Esse garoto aqui, ele disponibiliza, ele participa, ele quer se envolver. Ele é propositivo. A terceira observação e última sobre este segundo elemento é que esse garoto, o oferecimento dele foi sincero, porque não somente foi uma doação diferente, uma doação participativa, mas também foi uma doação completa, foi uma doação total, foi uma doação
sem retenções. Esse menino aqui, ele deu tudo o que ele tinha. Na sua bolsa ficaram farelos de pães. E se os peixes eram secos, ficaram farelos de peixe. Ele deu todos os 5 pães que ele tinha na bolsa. Ele deu todos os 2 peixes. Vamos dar o benefício da dúvida para esse garoto? Se ele quebrasse um daqueles pães e guardasse a metade ou 1/4 de um daqueles pães, seria razoável, era o lanche dele. Se ele tivesse quebrado uma cabeça, um rabinho de um daqueles peixes e guardado para si, ok, perfeito. Se você ler os textos, e eles estão aí anotados na sua Bíblia, como na minha, né? Mateus 14 a partir do verso 13, Marcos 6 a partir do 30 e João 6 a partir do 1º, e esse que nós lemos, Lucas 9 a partir do 10. Em nenhum deles nós temos uma possibilidade, ínfima que seja, de dizermos que esse garoto guardou alguma coisa. Ele deu tudo o que ele possuía. Esse garoto aqui quase diz o segundo não, o terceiro não. O terceiro não desse garoto, ele diz não ao que é parcial. Ele diz não à mediocridade. Ele diz não ao crente meia boca. Ele diz não a respeito do crente, do irmão, que se envolve more or less, mais ou menos. Não tanto, pastor. Isso aqui eu posso fazer. Esse garoto, ele dá tudo o que ele possuía. Esse menino aqui faz uma doação completa. Agora, deixa eu fazer aqui uma observação, um parênteses. Quando a gente fala de doação, de oferta, de participação, vem à nossa mente muito rapidamente, a mim e a você, crente no Senhor Jesus, papel moeda. Isso vem rápido na nossa cabeça. Aquilo que temos no bolso, no banco, nosso salário, bens nesse sentido. Irmãos, não estou fazendo referência a isso não. Eu estou falando a 5 pães e 2 peixes relativos a aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Inclua o que você quiser aí. Aquilo que você é, aquilo que você tem. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, a sua família. Olha que ferramenta sensacional Deus nos deu. Estou falando do seu emprego, sim. Estou falando da sua tela plana de plasma, de não sei o que você tem na sua casa. Estou fazendo referência a isso. Ao seu carro, à sua casa, aos seus bens. Estou fazendo referência à sua inteligência, à sua criatividade. Irmãos mais velhos aqui, mais maduros, estou fazendo referência à sua experiência, ao seu gato escaldado, que percebe coisas que pode contribuir demais com a obra do Senhor. E vejam, eu não estou falando de coisas a serem trazidas e depositadas no altar do Senhor aqui na frente. Aliás, tem igrejas dilapidando seus membros fazendo isso, forçando a palavra nesse sentido. Irmãos, eu estou fazendo referência à pessoa que somos e aquilo que temos. Isso colocado diante de Deus, olha que ferramenta. A sua juventude, o seu vigor, a sua experiência, a sua sabedoria e tantas outras coisas que eu já mencionei aqui. Esse menino aqui, ele ensina para mim e para você que nós precisamos dar do que temos e do que somos, sem reservas, ainda que consideremos pouco. E quer saber de uma coisa? Provavelmente é muito pouco, e Deus nem precisa disso, mas Deus usa as coisas loucas da vida para fazer realçar mais a sua glória. Deus faz uso daquilo que não é. Ponha o seu nome aí, eu ponho meu nome aqui. Deus faz uso daquilo que não é, para que a glória seja dele. Ele é muito cioso da sua glória. Deus não a divide com ninguém. É por isso que ele usa você e a mim. Minha palavra aqui não é de ofensa, não. Minha palavra aqui é de realidade bíblica. É por isso que Deus usa a mim e a você. Na verdade, essa frase que eu acabei de dizer está escrita aqui.
precisamos dar do que temos e do que somos, ela necessita de uma correção. Precisamos dar o que temos, precisamos dar o que somos, sem reservas, ao Senhor. É disponibilizarmos a nossa vida e tudo que vai de acessório nela nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer um uso fabuloso sobre isso. Aliás, Deus fez, estou falando do pretérito, do passado, né? Deus fez um uso fabuloso disso. É por isso que nós estamos aqui hoje, por causa de homens e mulheres que talvez tenham visto uma bandeira do Brasil e tenham dito para Deus: eu vou para lá, eu vou para as Américas, eu vou para esse Cone Sul, eu vou para o Brasil, lá para a região sudeste, lá para o nordeste, eu vou lá para o meio dos índios, na selva amazônica. Irmãos, nós estamos aqui hoje é porque homens e mulheres colocaram diante de Deus o que eram e o que tinham, e por isso nós estamos aqui, porque o Evangelho, a graça do Senhor nos alcançou, via poder de Deus, via graça de Deus, usando homens e mulheres feitos do mesmo material que eu e você. Só que temos um porvir na frente, nós temos um futuro na frente, nós temos a semana que vem na frente. O que vamos fazer com aquilo que somos e com aquilo que temos para saciar a fome de outros? Há uma grande necessidade, comida para a multidão. Vimos os agravantes aqui, que são agravantes hoje, na minha e na sua cidade. Acabamos de ver o oferecimento sincero daquele menino de 5 pães e 2 peixes, com as observações que fizemos. O texto está terminando, quero finalizar olhando aqui para o último elemento do texto. Um resultado extraordinário. Vamos ficar em pé? Fique em pé, por favor. Fique em pé. Dá uma esticada. Isso. Mexe aí. Porque tem, Charles, um monte de gente pescando. Quase eu mandei uma Bíblia aqui e tal, né? Mas tudo bem, eu sei. Quando dormir tarde, né? O acampamento começou ontem. Pode sentar. Muito bem. Dá uma despertada, fazer o sangue circular, né? Para não dar uma embolia pulmonar. Não sei como é que chama essas coisas. Um coágulo, né? Que isso, cara, né? Ok. Um resultado extraordinário. Fechou a Bíblia, não, né? Um resultado extraordinário. Olha o verso 17. O verso 17 diz: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram uma dúzia de cestos cheios de pedaços que sobraram de pães e peixes. Isso aqui, João, isso aqui é um enxerto que fizeram nesse texto. Esse verso 17 não pertence a esse bloco, porque eram minimamente 5.000 pessoas. Havia um alimento, 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Isso aqui é história muito pior do que a da carochinha. Isso não existe. Impossível. Negativo. E eu creio que o verso anterior, o verso 16, e os verbos que nós encontramos no verso 16, nos dão luzes, nos dão dicas, nos orientam para esse verso 17 ter ocorrido. As atitudes de Jesus para com o absurdo, 5 pães e 2 peixes. Quais foram as atitudes de Jesus? Olhe na sua Bíblia, olhe na sua versão, tem os mesmos verbos. A primeira ação, a primeira resposta, a atitude de Jesus para com aquele absurdo de oferta, 5 pães e 2 peixes, foi tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes. A primeira ação de Jesus foi tomar aquela oferta. Tomar, para mim e para você, no sentido popular, tem aquele significado de pegar com violência. Claro que não é isso. E também tem um sentido de tomar, para nós que somos cristãos, tomar, né? Tomar a ceia, tomar a refeição, aquela coisa mais assim. Não, também não é isso não.
Jesus aceitou. Ele pegou nas mãos aqueles pães e aqueles peixes. Ele não recusou aquele absurdo de oferta. O Senhor Jesus aceita a minha e a sua oferta. Não receie, não tenha medo, não se constranja em ofertar ao Senhor, mesmo que você considere muito pouco o que você tem, ou nada o que você tem. Porque o Senhor Jesus jamais irá recusar uma doação minha e sua, feita com a intenção correta do coração. O mundo corporativo, o mundo secular aí fora, ele está valorizando cada vez mais o terceiro setor, não é verdade? Não a iniciativa pública, não a iniciativa privada, tem o seu lugar, cada uma delas. Mas a iniciativa do voluntariado, a iniciativa do dar passos, porque você quer dar. A escola na comunidade está com um muro descascando, está com as paredes com infiltração, e a comunidade ali se junta e um grupo vai lá e resolve dar uma geral naquela escola. Que coisa linda! ONGs têm trabalhado muito com isso hoje em dia, irmãos. Nós estamos falando aqui de voluntariedade, e num sentido muito mais profundo, e num sentido muito mais espiritual, muito mais divino. Deus curte, Jesus curte, e o Espírito Santo também curte, quando nos dirigimos a eles, porque queremos fazer, porque queremos nos envolver, porque queremos participar, não porque devemos, não porque é consequência subjacente, não, é porque desejamos. Esse garoto aqui, quando deu a sua oferta, a atitude de Jesus foi aceitá-la. Tomou aqueles pães e aqueles peixes. É pouco? É muito? É nada. Isso, o rótulo da oferta não impressiona Deus, não impressiona Jesus. A intenção do entregar-se. A segunda atitude de Jesus, olhando o verso 16, foi que ele tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, a segunda ação de Jesus foi levantar os seus olhos e os fixou no céu, ou nos céus. Jesus fitou os céus. O homem, Deus, o Deus homem, ao olhar para o céu, está dizendo para mim e para você que ele tinha a perspectiva correta da origem, da fonte daquela oferta. Aqueles pães não foram resultado da habilidade da sua mãe ou da mãe do menino em prepará-los, em misturar os ingredientes e colocar ali num forninho a lenha e assar e não. A origem daqueles pães não estavam no trigo que foi colhido em alguma roça por ali ou lá longe, absolutamente. A origem daqueles peixes, 2, não estava no lago da Galileia, nas mãos habilidosas de algum pescador que fisgou o peixe, ou nas redes que foram muito bem colocadas, de tal maneira que a correnteza e no horário... Não. Jesus, ao olhar para o céu, ele teve a perspectiva correta daquela oferta. Ela vinha das mãos do seu Pai, ela tinha a sua origem em Deus. Ele reconhece a origem da oferta. Rapidamente, 1 Coríntios capítulo 4, quero ler um verso aqui que é desafiador para todos nós. 1 Coríntios 4, 7. Jesus, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando e ele toca na questão da autoridade apostólica dele, e ele está fazendo uma série de argumentações. Chega aqui no verso 7, ele faz 2 perguntas tão incômodas. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa?
O que você tem que não tenha recebido? Olha, essas duas perguntas talvez devessem estar na porta da nossa geladeira, para que cada vez que a gente fosse ali na geladeira fazer uso, fruto dos bens que Deus tem nos dado, alimentos, etc., a própria geladeira, não é? Nossa casa, tudo, enfim, a gente ouvisse essas duas perguntas. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tenha recebido? Irmãos, Jesus, ao olhar para o céu, ele tinha a perspectiva correta da origem daquela oferta. Irmão, quem você pensa que é? Irmã, o que você tem que foi fruto do seu trabalho, da sua capacidade, etc. O que nós temos, o que nós somos, se deve a quê ou a quem? A faculdade que eu lutei para terminar, e o emprego que eu lutei para me segurar lá, e eu galguei degraus, e agora eu sou um chefe lá, eu tenho um bom salário. Não, porque eu sou um homem inteligente, eu me dedico, eu me esforcei tanto. O que nós temos e o que nós somos deve-se a nós próprios. Essa é a perspectiva que nós temos de nós mesmos, dos nossos bens. Jesus está nos ensinando que nós temos recebido tanto. O fato de estarmos aqui neste acampamento está dizendo que nós temos recebido tanto. Será que nós não podemos disponibilizar de novo inteligência, criatividade, juventude, vigor, sacadas, família, igreja e por aí vai? Ao olhar para o céu, ele reconhece a origem daquela oferta, ele tem perspectivas corretas. Estamos falando de Jesus. Quais são as perspectivas que você tem sobre você e quem você é e o que você tem? Terceiro verbo diz que Jesus olha para o céu e dá graças. A minha versão diz que ele deu graças. Tem alguma versão aí que diga que Jesus os abençoou? Ah, várias versões. Não vou arranjar uma briga aqui, até porque estou em menor número, né? Mas deixe-me dizer uma coisa, irmãos. Sabe que naquelas cópias, naqueles manuscritos considerados os mais fiéis, os mais próximos lá do fato, sabe o que está registrado lá? É que Jesus deu graças, que Jesus agradeceu. Vejam, tem até uma lógica aí, né? Ele recebe, ele olha para o céu, ele não quer ver nuvens no céu, ele está tendo a perspectiva correta da origem da oferta, seu pai. Em seguida ele agradece ao seu pai. Agora, claro, aqueles pães e peixes nas mãos de Jesus tinham dele a sua bênção, sem dúvida, até porque já lemos sobre o resultado. Mas Jesus, e eu quero destacar isso, eu quero me apegar a isso aqui, Jesus foi grato pela voluntariedade daquele menino. Não tem dificuldade nenhuma de pensar que Jesus foi grato àquele guri. Ele foi grato ao seu pai, porque a origem da oferta está nele. Irmãos, nós precisamos doar, ofertar, não porque o nosso nome vai constar em algum hall, doadores da compra da sede do acampamento, doadores da construção do templo, dizimistas. Não. A motivação de doar não é porque vai constar. E alguém, que oferta, hein? Não. A vontade de doar é porque nós temos recebido tanto. Nós estamos aqui porque foi graças a outros homens e mulheres que doaram, e por isso estamos aqui. Vamos continuar a canalizar isso, ou vamos reter isso e fazer uma barreira aqui? Isso é meu.
O Senhor é grato ao seu pai, tanto quanto é grato àquele menino. Deus curte a minha e a sua voluntariedade. Senão Ele teria nos feito assim, meio autômatos, e nós nos dirigiríamos a Ele e louvaríamos a Ele, porque fomos programados lá no chip para fazermos assim. Não. Deus curte muito, e o Espírito Santo atua em nós, e temos aí uma santa tensão, não é? O Espírito Santo atua em nós e nos conduz ao Senhor, mas porque queremos ir ao Senhor também. Quarto verbo, são 5, né? O quarto verbo diz que Jesus, ele toma, recebe os pães e os peixes, olha para o céu, dá graças e agora ele os parte. Jesus quebra aqueles pães e aqueles peixes. Eu vou usar uma palavra mais do nosso cotidiano aqui, do nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso emprego, escola, igreja. Jesus administra aqueles pães e aqueles peixes. Pertence a Ele os pães e os peixes. São de Jesus. O menino entregou para André, o apóstolo André, e André, por sua feita, entrega a Jesus. Os pães e os peixes pertencem a Jesus. Ele faz dos pães e peixes o que ele bem entende, e ele resolve dividi-los. E Jesus resolve quebrá-los. Ele resolve administrar. E isso está indicando para mim e para você que eu e você não podemos gerir, não podemos gerenciar aquilo que não nos pertence. Já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus? Somos filhos de Deus, pertencemos à família do Senhor, somos irmãos de Jesus. A família, o casamento, os filhos, os pais, o emprego, a igreja, as minhas funções e cargos nela, nada disso não nos pertence, não está debaixo da nossa administração. A equipe de louvor aqui, eu não vou cantar, alguém diz, não vou cantar esse cântico porque não gosto. Peraí, como assim? Tem alguma coisa errada. Nós não podemos dizer isso ou aquilo, atuarmos ou não, gerenciarmos aquilo que não é nosso. Nós somos do Senhor. Sim, claro. Sou eu e você que dizemos o sim no casamento. Sou eu e você que fazemos a matrícula na faculdade. Sou eu e você que distribuímos currículos por aí. Sou eu e você que nos envolvemos e dizemos sim ou não em relação a muita coisa. Claro. Mas até que ponto eu e você colocamos estes sims e nãos, essas matrículas, essas administrações, debaixo do crivo de Deus, debaixo da avaliação de Deus, debaixo da administração do Senhor? Deus quebra, divide e distribui aqueles pães e peixes conforme Ele bem entender. Deixa eu ser mais incisivo aqui. Irmãos aqui, pais, o que você tem projetado para os seus filhos? Seus filhos não pertencem a você, são do Senhor. Eu imagino até que a maioria dos pais que estão aqui já estiveram presentes naquele cerimonial de apresentação das crianças, quando os pais são chamados à frente, o bebezinho recém-nascido, e o pastor faz algumas perguntas, e o casal se compromete diante de Deus e diante da igreja. A gente costuma dizer que aquela criança está sendo consagrada ao Senhor. Mas é você quem dita a faculdade que ela vai fazer? É você quem dita onde ela vai morar? E eu quero que ela more na barra da minha calça, na barra da minha saia. Via de regra, é assim que nós pais queremos que os nossos filhos morem. Pais presentes aqui, seus filhos pertencem ao Senhor. Aconselhem, animem, revigorem, ajudem, abram a palavra de Deus com os seus filhos, mas deixe que Deus os dirija.
E a direção de Deus vem também pela sua boca, pela boca dos pais. Olha que responsabilidade. Estamos aqui com 4, 5 painéis cheios de bandeiras, que nos remetem a missões, que nos remetem a desafios de alcance, etc. Quem irá alcançá-los? Você, com 50, 60 anos de idade? Você com 45? Ou serão seus filhos, que hoje têm 6, 5, 3 anos de idade, tem 12, tem 17, tem 25? Quem alcançará? Pessoas e povos que ainda aguardam ouvir o nome Jesus. Serão nossos filhos, não seremos nós. Ah, mas se eu e você temos projetado uma série de coisas, a última coisa que meu filho vai pensar é nos povos que estão morrendo sem Jesus e nas pessoas que estão indo celeremente para o inferno. A última coisa. Eles pensarão em ser grandes homens, empresários, dentistas, engenheiros, ganhar dinheiro. E, aliás, ajudar papai e mamãe quando estiverem velhinhos. Irmãos, o que é isso? Não nos pertence. Pertence ao Senhor. Ei, você rapaz e moça, você adolescente, pré-adolescente, jovem, que está me ouvindo, você que é jovem, um pouco mais maduro, ei, a sua vida não é sua. Cuidado com os seus projetos de namoro, de noivado, de casamento. Cuidado com os seus projetos de faculdade, de emprego, de mudanças. Cuidado. Até que ponto você tem colocado isso debaixo do crivo da avaliação de Deus? Porque pertence ao Senhor, não é a mim, não é a você. Pertence a Deus, o nosso futuro, o nosso emprego, o que vai acontecer, o porvir, o amanhã. É o Senhor quem administra, Ele quer administrar. E eu e você temos uma capacidade sensacional de barrarmos o Senhor, de não darmos liberdade ao Espírito Santo do Senhor, de administrar a nossa vida. Quinto e último verbo é um tapa. É um tapa com luva de pelica. É uma veia hilária de Jesus, é o bom humor de Jesus. Olha aí o que diz. Deu graças e os partiu. Em seguida, entregou os pães e os peixes aos discípulos. Vejam, para que os servissem ao povo. Aqueles camaradas que lá atrás queriam jogar a solução para debaixo do tapete. Senhor, manda embora. Que coisa, que xarope isso aqui. Jesus agora, ei vocês, venham aqui. Jesus quebrou os pães e os peixes. Distribuam os pães e os peixes para as multidões. E deu até umas dicas aí, né? Façam uns sentarem em grupos de 50, tem outra versão que diz grupos de 100. Tem administração boa aqui. Não é assim. Irmãos, imagine a cena daqueles homens. Jesus jamais iria colocar um balaio, um cesto embaixo do braço e sair distribuindo pão e peixe por ali. Aliás, quem sacia, quem aplaca a fome do ser humano, a fome de alma, a fome de espírito, a fome de Deus. Espero que você não caia da cadeira. Não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus. Quem faz isso são as pessoas que já se alimentaram da sua palavra e que agora disponibilizam-na a outros. Ei vocês, venham aqui, peguem aqui os pães e os peixes, distribuam, alimentem essa grande multidão. Não é Deus com sonhos, com coisas espetaculares que vai salvar vidas. Não. Ele resolveu na sua economia, Ele resolveu na sua soberania usar homens e mulheres. Põe o seu nome aí, eu ponho o meu aqui. Usar homens e mulheres que o conhecem, para que levem este conhecimento
aos que ainda estão ignorantes, não sabendo a respeito dele, que outrora fomos, não é verdade? O trabalho é meu e seu. Deus, Jesus, nos chama a trabalhar com Ele, apesar do João Luiz, apesar de nós, somos nós. Ele resolveu assim. Nós vamos peitá-lo? Vamos discutir isso com ele? Ele resolveu que sou eu e você que vamos disponibilizar o alimento para as pessoas. Ou fazemos ou não fazemos, não há meio termo. Não há um plano B. O plano é esse. De Deus nós somos cooperadores, não é? Paulo trata a respeito disso. Nós cooperamos com Deus. Deus coopera conosco. Olha que coisa. Ele não opera sozinho. Eu e você não operamos sozinho. Nós trabalhamos, nós operamos em cooperação. Um junto do outro, o outro junto do um, e assim a coisa anda. É por isso que ele chama. Há uma grande necessidade, comida para a multidão. Há alimento, há uma oferta, há um oferecimento sincero. O resultado é um resultado fora de série. Todos comem e se fartam, ficam satisfeitos. E olha, a didática de Jesus, se tem uma pessoa que é um professor, um mestre por excelência, esse homem é Jesus. Porque a didática dele, a maneira dele ensinar é cortante. Vai lá no tutano. Porque o texto diz que sobraram, que sobejaram 12, uma dúzia de cestos cheios de pães e peixes. Porque sobraram pães e peixes. A palavra cesto aqui no original, ela diz respeito a um vasilhame, a um cesto de cerca de 60 a 70 litros de capacidade. Pense num vasilhame, pense num cesto, talvez a irmã tenha na sua casa. A gente costuma ter um cesto assim em casa. Aquele cesto que coloca a roupa suja, que fica ali no canto do banheiro, na área. A gente tem o cesto do lixo é mais ou menos um cesto assim, até maior, né? 100 litros, depende do tamanho da família, né? Tem um cestinho, não sei se você tem aquele baldinho em cima da pia também, que tem para colocar lixinho de cozinha. Gente, o texto aqui fala de um cesto de 60 a 70 litros de capacidade. É um recipiente que tem uma boca desse tamanho, que tem uma altura de uns 50, 40 centímetros. É um cesto grande. Diz o texto que sobraram 12. Quantos discípulos eram? Quantos apóstolos eram? Olha que coincidência, né? Que legal, como é que a palavra de Deus tem umas coincidências assim, que coincidência, coisa nenhuma. Jesus está ensinando aos seus, por extensão, Ele está ensinando a mim e a você. Ele está ensinando a nós. O que Ele está ensinando? À medida que eu e você disponibilizarmos, à medida que eu e você alimentarmos as pessoas com a palavra, com o conhecimento do Senhor, retroativamente, nós mesmos, mais ainda, seremos alimentados. Olha que coisa sensacional! À medida que eu e você servirmos ao Senhor, obedecermos ao Senhor, atendermos às expectativas de Deus e alimentarmos as pessoas com a palavra dEle, com o conhecimento dEle, nós mesmos seremos mais ainda alimentados. E se você já teve a experiência de levar uma pessoa aos pés de Jesus, você sabe muito bem do que eu estou falando, que vigor, que força, que ânimo, que injeção é isso no seu conhecimento a respeito de Deus, para fazer mais exponencialmente e continuar, e assim por diante. Irmãos, minha palavra aqui é de desafio. Tendo esse painel atrás de mim, não poderia ser diferente. Não quero que seja diferente. Temos recebido tanto do Senhor, até porque estamos aqui.
precisamos disponibilizar aquilo que temos recebido do Senhor. Ah, mas eu tenho tão pouco. Coloque o seu pouco, o seu nada, coloque diante de Deus. Fato é, há uma necessidade muito grande. As pessoas estão famintas em Serra Negra, em Amparo, em Atibaia, no Circuito das Águas, no Brasil, pelo mundo afora. Há uma grande necessidade. Há um oferecimento sincero da sua parte? Há uma oferta da minha e da sua parte? Uma coisa é certa, o resultado é extraordinário se doarmos, se nos envolvermos, se quisermos participar. Vamos orar. Senhor, nós queremos reconhecer que muitas vezes, via de regra, nossos interesses, aquilo que é mais premente, urgente, aquilo que é mais curtido por nós, muitas vezes são essas coisas que se interpõem ao realizar o teu trabalho, se interpõem a não fazermos, a não doarmos, a não atendermos às expectativas tuas a nosso respeito. Pedimos a tua misericórdia sobre nós, ó Pai, para que disponhamos aquilo que temos, aquilo que somos, que coloquemos diante do Senhor em tuas mãos, para o teu uso, conforme o Senhor bem entender, a sua administração. E assim, pessoas ao nosso redor, pessoas que estão aqui no nosso lar, aqui no nosso emprego, aqui na nossa sala de aula, aqui no nosso dia a dia, tenham sua fome saciada, sua fome de alma, sua fome do Senhor. Que pessoas ali, um pouco mais distante, algum parente, pessoas que estão a um alcance mais relativo da nossa parte, que haja de nossa parte um fazer com que essas pessoas também possam ser alimentadas pelo conhecimento do Senhor, pela tua palavra. E ó Deus, sabemos que há aquelas pessoas que estão além, elas não estão aqui, elas não estão ali, elas estão além, fora do nosso alcance, longe geograficamente, longe, muito longe culturalmente. Pai, ajuda-nos, ó Deus, para que façamos por onde elas também tenham a sua fome saciada e conheçam o Senhor como nós conhecemos, graças ao empenho, ao esforço, à doação de outros. Pedimos a tua graça sobre nós, pedimos a tua bênção sobre nós, porque carecemos demais, muito do Senhor. Ai de nós, como disse o salmista, se não fora o Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Pai, para nos envolvermos mais, para participarmos mais. Em nome de Jesus oramos. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Pastor Charles.